Eu também vou estar, irmãos, aqui, louvado seja Deus, compartilhando uma palavra breve também com a igreja, a qual nós lemos há pouco no livro de 1 Samuel, capítulo 16, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde a gente viu aqui, onde está mencionado, nessa palavra no capítulo 16, o profeta Samuel sendo direcionado por Deus a ungir o rei de Israel, a ungir ao rei a qual Deus tinha escolhido. Não era mais Saul, mas sim Israel receberia um novo rei a partir de agora. E Samuel, sendo profeta de Deus, ouvindo a voz de Deus ali, seguiu até a casa de Jessé para ungir o novo rei, aleluias. E nós lemos aí, louvado seja Deus, a trajetória até a unção que nós sabemos hoje que foi derramada sobre a vida de quem? Do rei Davi, de Davi, louvado seja Deus. Mas olha aí o verso 6, vamos ler aí, louvado seja Deus, o verso 6. O verso anterior, verso 5, a palavra diz que Samuel chegou até a casa de Jessé para sacrificar, para adorar a Deus. O irmão Alain acabou de falar, quando a gente recebe uma visita, o que a gente faz? Já vai lá e coloca uma picanha na churrasqueira, já faz uma macarronada lá, louvado seja Deus, é isso? Irmãos, nós temos que, o crente tem que andar já de forma diferente. Ele falou aí, do vô dele, leia a palavra, recebe uma visita, a visita entrou na sua casa, abre o salmo, irmão, decore um versículo da Bíblia, fale, agora você é minha visita, eu já estou sendo abençoado por você, louvado seja Deus, eu estou sendo abençoado por você, e por você estar no meu lar, e eu quero também derramar a bênção de Deus sobre a sua vida. Já leia um versículo. Então aqui, Samuel, louvado seja Deus, quando ele entrou ali na casa de Jessé, eles sacrificavam. No verso 5 diz que eles sacrificavam a Deus, apresentaram sacrifícios a Deus, para depois se reunir diante da mesa, ali para a escolha daquele que Deus já tinha escolhido. Samuel ainda não sabia, Deus ainda ia mostrar para ele. Mas olha o que diz no verso 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Muitas vezes, muitas pessoas acham que Deus olha para a aparência, que Deus olha para a estatura, para condições financeiras. Não, Deus olha, irmãos, é para o coração. Deus sabe do meu, do seu coração. Ele sabe do nosso coração voltado à adoração a Ele, em sacrifício, em louvor a Ele. E aqui, Deus está instruindo o profeta, que não se atente para a aparência, mas olhe sim, eu Senhor, eu olho para o coração. E aí, irmãos, começou a seleção de Deus, começou Deus a escolher, até a caminhada até Davi. Então, o que aconteceu aqui no verso 8? Ele chamou Jessé a Abinadab e fez-o passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este tem escolhido ao Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse novamente Deus: tampouco a este tem escolhido ao Senhor. Assim Jessé continuou a passar seus filhos. No verso 10, olha aí que diz: fez passar seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Então, irmãos, a Bíblia fala que tinha filhos aí de Jessé que tinha boa aparência, que eram guerreiros, que eram homens fortes, mas nenhum era do agrado do Senhor, nenhum Deus ainda tinha se agradado, não tinha visto a adoração verdadeira, não tinha visto o coração puro. Mas Deus já sabia que ele tinha um lá, irmãos, lá no campo, louvado seja Deus, um lá pastoreando ovelhas, o menor da casa, o mais franzino, o que olhavam e não davam nada por ele, mas ele estava lá no campo, louvado seja Deus. E no verso 11, Samuel diz mais uma vez a Jessé: acabaram seus filhos, acabaram seus mancebos? E ainda Jessé respondeu, disse:
ainda falta um menor, e eis que ele apacenta ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui. Então Davi estava ali apacentando ovelhas, irmãos, lá no campo, lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, sendo obediente. A Bíblia fala que Davi era um filho obediente, um filho que obedecia a seu pai, que zelava pelas coisas que seu pai tinha, como por exemplo das ovelhas. Ele tinha um cuidado com as ovelhas. A palavra de Deus diz que quem está cuidando de ovelhas, irmão, quem está retirado da sua casa, louvado seja Deus, ele está no local ali sozinho, ele está no local ali que ele tem ali momentos de intimidade com o Senhor. E Davi tinha esses momentos de intimidade com o Senhor. Deus falava com ele, irmãos, ali sozinho, pastoreando as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas. A gente vê relatos aí que Davi matou um leão, matou um urso, tudo com a glória de Deus, tudo com a unção de Deus, irmãos, tudo com o poder de Deus. Então Deus se agradara dele. Muitos, às vezes, dentro da sua casa, olhavam para ele e falavam: esse aí não vai deixar de ser, né? Não vai passar disso, de um simples pastor de ovelhas. Mas Deus estava preparando para ele ser honrado, para ele ser reconhecido, para honrar o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então Samuel, Jessé trouxe Davi, e quando Davi chegou, louvado seja Deus, diante de Samuel, a palavra de Deus já disse para ele aqui, a palavra de Deus no verso 12: e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo, louvado seja Deus. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou, tornou a Ramá. Louvado seja Deus. Diz que daquele momento em diante, irmãos, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele foi ungido rei de Israel, foi ungido, louvado seja Deus, o direcionador do povo através de Deus, representante de Deus para direcionar o povo de Israel. Aleluia. E nós sabemos hoje que quantas lutas, quantas adversidades Davi passou, até erros Davi cometeu, mesmo tendo um coração voltado a Deus, mesmo sendo ungido, escolhido do Senhor. E eu quero que nós tomemos base nessa palavra, que mesmo nós nos achamos em alguns momentos esquecidos, abandonados, nós nos achamos ali às vezes: Senhor, o Senhor não tem ouvido, eu faço a tua obra, eu te sirvo, eu sacrifico diante do teu altar, e situações adversas acontecem comigo. Sim, irmãos, vai acontecer, tem que acontecer, para que nós mais ainda se apeguemos a Deus, aleluia, mais ainda se acheguemos a Deus. Davi, louvado seja Deus, era o menor, foi ungido rei, para que seja assim mostrada, irmão, a autoridade de Deus, para que fosse comprovada a todos que vissem a autoridade de Deus, o direcionamento de Deus sobre a vida de Davi, não pelos olhos do homem que vê a aparência, que acha que tem que ser uma pessoa de boa, seja de tal formosura, de condições financeiras, de conhecimento da sociedade. Não, Deus escolhe o melhor, e Deus tem te escolhido, Deus tem nos protegido. Nós podemos passar as mais situações, irmãos, aqui dessa terra, mas nós não devemos desacreditar jamais que Deus tem já derramado o seu azeite sobre nossa cabeça. Ele já tem nos protegido, irmãos, Ele já tem nos dado inúmeros livramentos. Eu falei aqui no início, que meu pai ali está internado ali naquele hospital, e meu pai passando por situações ali médicas, que toda a sua trajetória, meu pai tem 76 anos, irmãos, e toda a sua trajetória ele nunca passou, sabe assim, irmãos, situações ali de cuidados médicos, chega ali aquele batalhão de enfermeiras, 3, 4 enfermeiras, e fazendo um cuidado com ele, e ele todo tímido, todo
ele falando comigo, chorando, que nunca aconteceu isso com ele, eu falando para ele, pai, é um processo e é necessário, sabe, assim, a gente às vezes falando assim, a gente serve ao Senhor, a gente nunca vai passar por isso, e meu pai até, eu vendo ali, dificilmente eu vi na minha história de vida, meu pai chorar, e meu pai chorando ali, até falei com minha esposa, como uma criança, sendo cuidado como uma criança ali, mas Deus, irmãos, Ele não esquece de nós. Deus, Ele não nos abandona. Se um dia Ele te ungiu, se um dia Ele falou com você, te escolheu para estar servindo a Ele, saiba que você é vencedor, saiba que a sua família é vencedora, saiba que você vai passar sim com adversidades, mas no final, você guardando Deus, você guardando em sua vida o Santo Espírito de Deus, você receberá vitória, você continuará sendo cuidado. Então, que você seja cuidado nesta noite, ainda mais pelo Senhor. Eu quero declarar sobre a sua casa, louvado seja Deus, bênçãos, bênçãos, azeite sem medida sobre a sua cabeça, que você possa prosperar, crescer na intimidade com o Senhor e ter desejo ainda mais pelas coisas dos céus e buscar ainda mais a presença de Deus. Então você vai sair daqui abençoado. Se coloque em pé, irmãos, louvado seja Deus. Já vou fazer uma oração especial por você, pela sua vida. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E declarar sobre você toda a proteção. Senhor Deus, Senhor Pai, nós clamamos, Pai, em mais um momento de oração, Pai, pela tua igreja, aleluias, glórias a Deus. Nós clamamos, meu Deus, em mais um momento, Pai, pela tua presença, Senhor, declarando sobre cada um, Pai, bênçãos, declarando, Pai, sobre cada um, meu Deus, a escolha. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor, meu Deus, quem unge, é o Senhor, meu Deus, que faz prosperar. Então abençoa o teu servo, a tua serva, abençoa, meu Deus, as famílias, Pai, dessa congregação, as crianças, Pai, e sejam, meu Deus, agora tocadas aí, Jesus, e sejam agora renovados aí, Jesus, fortalecidos por Ti, Pai, dia e noite. Pai, com os Teus livramentos, Pai, continue sobre cada um, e cada um possa reconhecer, Pai, que é o Senhor quem escolhe, é o Senhor, Pai, que tem colocado de pé, é o Senhor, Pai, que tem abençoado. A Tua unção, Pai, já está sendo derramada sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos e já cremos em nome de Jesus. Amém. Jesus, aplauda, você que recebeu esta bênção, aplauda Jesus.